as últimas do futebol. Você ouve agora Jogo Rápido. Álvaro perto da bola, Roberto também de perna esquerda, levantou na boca do gol, o toque lá dentro da grande área, Zulu pegou, falhou, sobra a bola batida pro gol. Muito bem, 7-7, começando o Jogo Rápido desta segunda-feira com a narração de Clevânia Henrique do gol do CSA ontem no amistoso contra a equipe do Asa. Um grande abraço para você que está nos acompanhando em casa, no trabalho, para você que está descansando, a meninada de férias, você que está acompanhando aí pela Rádio NN, também pelos nossos canais no YouTube, o NN Play Sports. Agora é momento de falar de futebol, especialmente o futebol alagoano. E como sempre, como de praxe, iniciando o Jogo Rápido com as informações do Asa. Quem vai trazer tudo isso e muito mais é o nosso repórter Eduardo Cardial. Ok, beleza? Bom dia, tô na área, chegando aqui no Jogo Rápido, trazendo informações do Alvinegro Arapiraquense, que jogou ontem uma partida amistosa diante do CSA, finalizando inclusive a 4ª semana de treinamentos da pré-temporada. O Asa entrou em campo para realizar o segundo amistoso, ou seja, o segundo jogo-treino neste período. O primeiro, o Asa já havia vencido por 3-0 a equipe da Liga Amadora Penedense. Os gols do Asa na ocasião foram marcados pelo Júnior Viçosa, pelo Elber e também pelo zagueiro Thiago Gabriel. Ontem foi totalmente diferente, um jogo mais forte, com intensidade maior, um amistoso com característica de decisão de campeonato estadual. Pela rivalidade, pelo que aconteceu dentro de campo, inclusive até os jogadores chegaram a brigar, aquelas trocas de farpas e com agressões físicas envolvendo o Clenison e também o zagueiro Jean Peter. Inclusive outros jogadores, a briga tomou uma proporção muito maior. Isso mostrando a rivalidade que tem entre as duas equipes. Mas no contexto geral, o Asa perdeu o jogo por 1-0, gol do atacante Gustavinho do CSA em uma falha do sistema defensivo. Logo aos 50 segundos do primeiro tempo, o Asa sofreu o gol. Depois o CSA fez o gol da vitória. Por alguns momentos dominou a partida, mas o Asa performou muito melhor. Os atletas do Asa performaram muito melhor dentro de campo. O meio campo do Asa me chamou a atenção, inclusive o meio campo com o Tibiri, com o Fabrício Bigode e com o Samuel, um bom meio campo, assim como também o lado direito do Asa, muito forte, com o lateral direito Paulinho e com o atacante Kellyton fazendo as investidas. Ou seja, o Asa deu ontem características que vai ser uma equipe bastante competitiva, mas ainda acredito, viu, André, e a todos do Jogo Rápido, para chegar um pouco mais além em 2025, o Asa ainda carece, precisa de algumas peças pontuais. Enfim, então o Asa jogou e perdeu o amistoso ontem com o técnico Raniel Ribeiro. Botou um time inicialmente, jogou com 11 atletas normal, depois ele substituiu todos os 11 atletas no intervalo da partida, colocou um outro time, ou seja, jogou com 2 times para observar melhor, ter um parâmetro melhor daquilo que ele estava pensando justamente para a temporada 2025, está pensando. Jogou com o Matheus Vinícius, com o Vinícius Tacchini, jogou também na lateral direita com o Paulinho, os 2 zagueiros, o Zulu e o Thiago Gabriel, na lateral esquerda o Charles, o meio campo com o Tibiri, o Fabrício e o Samuel, o ataque com o Kellyton, o Júnior Viçosa e também o Carlos Henrique. A meu ver, essa foi a melhor equipe que o Asa atuou ontem. O time que ele entrou no segundo tempo, acho que foi um pouco mais abaixo, mas aí o técnico Daniel Ribeiro é quem vai tirar as proporções disso tudo aí, tirar como parâmetro tudo para poder formar uma equipe no dia 4 de janeiro, quando o Asa vai estrear na seletiva da Copa do Nordeste contra a equipe do Sergipe. O Asa já se reapresenta hoje no período da tarde e inicia a 5ª semana de treinamentos visando essa estreia no dia 4 lá em Aracaju, diante da equipe sergipana seletiva da Copa do Nordeste. Com informações do Asa, repórter
Eduardo Cardeal. Muito bem, 7h11, continuando com o jogo rápido, vamos agora direto a Maceió para ouvir o comentário de hoje, desta segunda-feira, do nosso comentarista Viderlan Araújo. Bom dia, Canhão. Olá, meus amigos, uma ótima semana para todo mundo. O CSA ontem venceu o Asa em partida amistosa no estádio Coraci da Mata Fonseca, em Arapiraca. Foi um jogo que trouxe para o técnico Igor Magalhães algumas explicações sobre a sequência do trabalho, pensando em 2025. É óbvio que o resultado de ontem traz uma moral por conta de todo o papel representativo que o Asa tem no cenário futebolístico local, mas também deixando alguns pontos que levam realmente para o técnico do CSA a necessidade de algumas observações, principalmente para o comportamento da equipe, em sofrer uma pressão em boa parte da metade do primeiro tempo, na segunda etapa também, mas não conseguindo, claro, nenhuma situação que possa ser considerada dentro daquilo que a partida apresentou, mudanças no quadro do placar do jogo. 1-0 foi importante, movimentação também muito interessante no quesito resultado alcançado, e a sequência do trabalho eu diria que teria para o torcedor uma capacidade melhor de compreensão dentro da entrega que está sendo avaliada pelo comandante técnico. No lado do Asa, o resultado negativo é óbvio que deixa também alguns momentos em que o técnico terá uma exigência, o Ranieri Ribeiro, de repensar as suas convicções, entendendo que no papel coletivo o Asa conseguiu em alguns momentos apresentar pontos importantes de situações de treinamento, que acaba sendo importante também para uma sequência de planejamento para no dia 4 de janeiro, quando a equipe entrará através da participação em competições oficiais, abrindo assim o seu calendário em 2025. Estaremos de volta amanhã com mais notícias e nossos comentários aqui na sequência da nossa programação. Uma ótima semana a todos. Muito bem, 7h13, trazendo agora também aí um breve comentário do jogo de ontem, né? Como a gente citou, inclusive eu comentei a partida, para o torcedor é óbvio que vai ter uma exigência, o torcedor vai querer que o time já esteja entrosado desde o início, que faça uma boa apresentação em termos de conjunto, mas tem que ter calma. É impossível que isso aconteça. É humanamente e esportivamente, se tratando de futebol, impossível. Mas se tratando do jogo do Asa ontem, é claro que quando eu citei ontem na transmissão e também no texto que eu fiz ontem no meu blog sobre o segundo tempo, e não destacar, entre aspas, a parte tática do segundo tempo, não é diminuindo os jogadores que entraram na segunda etapa, né? Porque foram 11 modificações. Então 11 modificações deixou o jogo amarrado, né? Deixou o jogo muito mais brigado. É claro que em algumas situações o CSA conseguiu chegar próximo do gol, o Asa conseguiu chegar próximo do gol também, inclusive... até citei ontem na transmissão também, o garoto Uba, que veio do Retrô, ele bem trabalhado, ele pode ser utilizado pelo Ranieri Ribeiro, viu? Jogador do 1 para 1, rápido, tem uma movimentação na diagonal rápida também, mas e aí, citando obviamente o primeiro tempo, que acredito que é a base, né, do time do técnico Ranieri Ribeiro, o Asa tomou um gol com 50 segundos, 1 minuto, vamos dizer assim, né? A rotação que o CSA começou o jogo, o Asa não estava. O CSA começou a 200 por hora, o Asa estava em 100 ainda. E aí já é um ajuste, já é uma correção para ser feita nas outras partidas. Está ligado desde o primeiro segundo. Porque o CSA, na saída de bola, o Igor Bahia dá a tapa para o Robinho para frente, ele sofre a falta e o CSA faz o gol. Né? Numa desatenção também dentro da área, num erro de movimentação, o time não conseguiu afastar a bola, então já é algo a ser corrigido. Está com a concentração alta em todo momento da partida, não só quando uns 5 minutos, mas desde o início, porque uma bola dessa, uma situação dessa, uma circunstância como a que aconteceu, pode definir uma classificação, por exemplo, ou um título. Então é se ligar. E nos pontos que a gente viu do Asa, gostei muito da movimentação do Carlos Henrique, o ponta esquerda. O Carlos Henrique é aquele ponta que todo meio-campista ama. É o cara que corre pra frente, que corre atrás nas costas do lateral, faz o facão por dentro da zaga, né? Busca sempre a profundidade. A movimentação do Carlos Henrique eu achei interessante. Quando o meio de campo do Asa conseguia mais aproximação, o Samuel descendo para a intermediária para ajudar na construção, o Fabrício encaixando nesse espaço que o Samuel deixava e o Tibiri fazendo o jogo de sustentação, o Asa conseguiu chegar muitas vezes, inclusive com toques curtos, e quando estava de um lado tocando de forma curta, fazia inversão
para o outro, ou para o Paulinho e o Kellyton, ou para o Carlos Henrique e o Charles. Então, essa jogada bem trabalhada, naturalmente, ela vai evoluir, né? O técnico Ranieri Ribeiro certamente também vai trabalhar o que foi feito ontem. E vai ajudar também nessa aproximação o Júnior Viçosa, que é o jogador que faz o pivô. Então, quanto mais os jogadores conseguirem municiar o Júnior, naturalmente o Júnior vai participar mais do jogo. E esse lado esquerdo, ainda falando do Carlos Henrique, ele vai ser importante, e é por isso que eu levantei uma bola ontem, e vai ser também um tema hoje para o Futebol Show. Eu acredito que, pelo que o Carlos Henrique produz e entrega para o técnico Ranieri Ribeiro, e encaixa nesse modelo de jogo dele, eu acredito que o Thiago Alagoano pode ir para 10, pode jogar de 10, e aí a briga vai ser com o Samuel e com o Juan Xavier. Mas falando do lado esquerdo é o seguinte, quando o Carlos Henrique está na ponta, o Charles, lateral esquerdo, não precisa estar no fundo toda hora, porque a movimentação do Carlos Henrique é a que leva a profundidade para o time do Asa. E aí o Charles vem jogar na sua característica, por dentro, que é o lateral construtor. E aí ele vai ajudar na construção, porque o Carlos Henrique já está aberto do lado esquerdo. Do outro lado, já é diferente a dinâmica de movimentação. O Kellyton faz o jogo por dentro para o Paulinho fazer a ultrapassagem. Então ontem deu para ver algumas situações que certamente o Ranieri está trabalhando para que os jogadores consigam evoluir. E claro, tem aqueles pontos, entre aspas, negativos, mas para mim é totalmente natural de um início de pré-temporada e um primeiro jogo de um nível mais alto. Por vezes a recomposição do Asa no primeiro tempo estava espaçada, e aí quando você cede espaço para um time rápido na saída e na transição, como é o CSA, o Asa sofreu um pouco, mas aí é ajuste. É posicionamento, os jogadores se conhecendo, principalmente a dupla de zaga, né, que jogou pela primeira vez, Zulu e Christian Luca. Alguns momentos o CSA conseguiu jogar nas costas dos dois, mas houve também alguns ajustes da equipe do Asa. Então é muito mais trabalho, muito mais treinamento para evolução. Não dá para tirar nenhuma uma pré-definição do Asa, do que vai ser o Asa e até do que vai ser o CSA. É o segundo jogo apenas de cada equipe, a evolução do trabalho vai ser gradativa, e aí é obrigação desses jogadores da comissão técnica na pré-Copa do Nordeste mostrarem toda essa evolução que vem através do trabalho. Então, para mim, primeiro tempo, especialmente do Asa, né, e aquilo que eu falo, guardadas a todas as proporções de uma análise, que é muito mais observação, não uma análise aprofundada, o Asa tem muita coisa a evoluir, a corrigir também naturalmente, mas eu gostei muito do primeiro tempo que foi feito dos 15 minutos até o fim do primeiro tempo, do que o Asa conseguiu em termos de movimentação e de alguns jogadores que também desempenharam bem a parte individual. A falar individual, tinha esquecido, estava anotando aqui, aliás, tinha anotado aqui. Ele 100%, ele é titular indiscutível. Agora que tecnicamente a diagonal que o Christian Luca faz é palhaçada. Ele encontrou o Charles e Carlos Henrique por 3, 4 vezes do lado esquerdo, o Paulinho e o Kellyton do outro lado. É importante um jogador com essa qualidade para criar e sair jogando, porque ele quebra duas linhas com um passe. Então aprimorar. Vai ser a parte de aprimorar a parte técnica e logicamente evoluir com a parte tática. Mas eu gostei muito do primeiro tempo do Asa ontem contra a equipe do CSA. E o CSA tem que mostrar um pouco mais. A torcida pode ficar aí achando também, não, vai ser do mesmo jeito. É início de trabalho, mas é um time que já vem encaixado da temporada de 2024, né? O primeiro tempo, por exemplo, dos 15 minutos para o fim, foi um time que ficou muito previsível, muito estático, e aí facilita para a marcação do adversário, que foi o Asa. Mas é claro, como eu disse, assim para o Asa também é início de temporada e dá para se corrigir. Então, foi assim que deu para perceber desse jogo e fazer essa observação nesse amistoso do Asa contra o CSA. Deixa eu abrir um parêntese aqui para finalizar o nosso programa. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada da bancada do Gigante e da coluna do Asa. O Kaique Ronald, o Jorlan Cordeiro, o Douglas Donato, Cauã Vieira, Lucas Miranda e Rodrigo Rogério. Os meninos estavam ontem transmitindo o jogo para o torcedor do Asa. Foi a primeira vez, inclusive, que um grupo de torcedores fez uma transmissão do clube. Isso é histórico. Inclusive, foram 3 horas e 43 minutos de transmissão. Para você segurar isso, meu irmão. Pra gente que trabalha na comunicação e principalmente ao vivo, é só o sumo. É só a cereja do bolo. Tá aqui o Ayrton Pirulito e tá aqui o Edmilson Melo. Pra colocar no ar, meu irmão, é porque a galera vê a gente lá comentando, falando, acha que é só a gente chegar e falar. Mas não, tem todo o trabalho por fora
para entrar no ar. Então, parabéns à rapaziada. É um projeto que eles já iniciam nessa pré-temporada para 2025. Então, foi um belo de um trabalho, estava acompanhando ontem, e que os meninos consigam aí fazer uma boa temporada de 2025 também. Então, finalizando o jogo rápido desta segunda-feira, voltaremos a falar de futebol às 19 horas, trazendo tudo sobre esse amistoso de Asa e CSA, com imagens, enfim, para você, torcedor. Estarei no Futebol Show, grande abraço, bom dia para você.